Quero-vos apresentar a nossa primeira convidada, é especialista em finanças pessoais. Ela hoje vai nos contar os segredos para pormos o nosso dinheiro a render. Uau! Não é só semear arroz, também podemos semear dinheiro. Uma salva de palmas para a minha convidada, Bárbara Barroso. Força. Aqui, não é? Uau! Olá, Bárbara. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Um juice para a Bárbara. Olha, Bárbara, eu já fiz a minha parte, agora já estou mais à vontade. Aliás, a Paula teve-me agarrar que assim que disseram 200 por 100, ir é o verbo. Eu já estava pronta para virar a cadeira, para virar tudo. Ela não te deixou sair? Fala-se de dinheiro e eu já estava pronta para entrar. Bárbara, aqui todos nós queremos saber uma coisa muito simples, não é? Se eu ganho 800 euros, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros, o que seja que eu ganho, eu consigo pôr esse dinheiro a trabalhar para mim, que daqui a 10 anos tenho a árvore das notas dos 100 euros ali a pingar todos os meses? Bem, em primeiro lugar está a saltar aqui um conjunto de passos, mas eu gosto de ir diretamente à árvore. Gosto de respostas objetivas, sim, obviamente que é possível. É possível, mas antes de chegarmos a este grande objetivo que a pessoa possa ter, há passos que têm que ser feitos e muitas vezes o que acontece é que as pessoas querem passar do 1 para o 10 sem passar pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5. E muitas vezes caímos num facilitismo porque nos vendem fórmulas mágicas. Não existem fórmulas mágicas, existem sim sistemas que resultam, sistemas comprovados, que exigem o acreditar, que exigem o fazer, porque a grande diferença entre as pessoas que muitas vezes conseguem atingir, neste caso, o sucesso financeiro, face a outras, se calhar com menos skills, com menos capacidades, mas que fazem, põem as mãos na massa e vão atrás das oportunidades. Okay. Eu venho de uma formação dos meus pais, temos que poupar, temos que pagar a casa, temos que poupar, temos que pagar a casa, temos que poupar, temos que pagar a casa. A nossa casa é o melhor investimento que a gente tem? Ui, a casa dava aqui uma conversa. Ora bem, porquê? Para começar, temos que contextualizar Portugal em relação a outros países do mundo. Nós, neste momento, os portugueses gostam de comprar imobiliário. Aliás, nós somos um país em que, à volta, e os dados económicos mostram que somos 80% das pessoas são proprietárias. Eu costumo dizer que são proprietárias da cozinha, porque têm uma dívida ao banco e ainda só pagaram a cozinha. Depois vão pagando a casa de banho, o quarto e por ali afora, não é? E as pessoas apostam todo o seu dinheiro na casa e veem como um investimento. Mas a verdade é que, em termos financeiros, se eu estou a viver na minha própria casa e se tenho um empréstimo é um passivo, portanto, retira-me dinheiro como todas as despesas da casa. Obviamente que dizem, mas em relação, a questão é sempre, o binómio é sempre, mas eu numa casa arrendada também estou a pagar e estou a pagar algo que não é meu. Há uma diferença se eu recorro à dívida ou se eu não recorro à dívida, mas claro que nós estamos num momento de taxas de juro muito baixas, o preço do dinheiro é muito baixo e quando nós estamos num ambiente de taxas de juros muito baixas, nós temos dois efeitos. Por um lado, se formos ao banco e colocarmos o dinheiro a tentar render num depósito, não sei se fazem ideia de quanto é que os bancos estão a dar em depósitos. 0. E ainda fazem publicidade. Acho espetacular. Como é que alguém faz publicidade a anunciar 0 orgulhosamente? Mas sim, dão 0, 0,1 para perceberem a média anda em torno de 0,1 brutos. Portanto, ainda temos que retirar o dinheiro para o nosso principal sócio. Não sei se vocês sabem, mas temos todos um sócio. Quer dizer, sabem, mas podem não se lembrar do nome dele. É o Estado. O Estado é o nosso maior sócio, não é? Ainda, o dinheiro já caiu, mas o sócio já ficou com a parte dele. E quando nós vamos fazer uma avaliação com o preço do dinheiro muito baixo, há dois efeitos, como eu estava a dizer. Por um lado, quando eu ponho no banco, rende quase 0, ou 0, mas quando eu tomo dinheiro emprestado, esse dinheiro é muito barato. Ou seja, inclusivamente, nós vivemos num momento em que pode ser uma boa oportunidade de fazer uma coisa
que se faz no mundo financeiro, que é a alavancagem. O que é a alavancagem? Eu com pouco, ou com o dinheiro emprestado, vou conseguir ir buscar mais dinheiro. Agora, quando eu estou a pagar a minha casa, eu não estou a ir buscar mais dinheiro. Mas é isso, Bárbara. A gente aqui, todos nós sabemos que se tivermos alguma... As pessoas me perguntam, mas eu nem ganho suficiente para pagar os gastos, como é que eu posso pôr o meu dinheiro a render? 2 ou 3 dicas, porque a Bárbara foi eleita pelo canal História como uma das personagens mais influentes do país e na área financeira. Correto? Correto. Então, se eu ganho 1.000 euros ou 1.500, não interessa. Como é que pode estar a minha situação financeira daqui a 5 anos ou 10? O que é que eu posso fazer amanhã? Como é que eu posso resolver isso? Eu não tenho dinheiro para pagar os gastos, como é que eu poupo? Excelente questão e vai remeter para um ponto que eu até ia aproveitar, o meu momento publicitário. Eu tenho um podcast que quem nunca ouviu eu recomendo que ouça, que é o Money Bar. Podem encontrar no Spotify, podem encontrar no iTunes, no SoundCloud, nas plataformas de podcast. Money Lab. Money Bar, o nome do podcast, mas pesquisam por Bárbara Barroso e vão encontrar. E esse foi exatamente o primeiro episódio, porque isso é o problema, ou é o desafio para a maioria das pessoas. Eu ganho pouco, porque nós vivemos num país de baixos salários. E eu costumo dizer, na equação da poupança, a poupança tem 2 lados, não é? Temos o que ganhamos e temos o que gastamos. E por muito que eu corte, há mínimos, há um mínimo a partir do qual eu já não consigo ir. Portanto, o foco tem que estar em ganhar mais dinheiro. A partir do momento em que eu... Mas eu vou falar com o patrão e o patrão diz, não te dou mais dinheiro. Como é que eu ganho mais dinheiro? Então, vai à procura de um trabalho ou que ganhe mais, ou faz rendimento extra, ou vira as cadeiras. É muito engraçado. Vir às cadeiras não, vir às cadeiras não é todos os dias. Não, mas é muito engraçada a dinâmica. Eu nem sequer sabia desta dinâmica que estava preparada. Surpresa. Mas é uma dinâmica que inclusivamente acabo por utilizar em algumas palestras também que dou. E é impressionante ver como as pessoas têm uma desconfiança, 2, acham que não merecem. Portanto, a oportunidade está ali, mas eu estou sempre desconfiado. E isto é um pequeno comportamento que nós temos e que nos vai condicionar a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com o trabalho. O porquê, o foco e o conformismo de eu ganho 1.000 e vou ganhar 1.000 a vida toda. Porquê? Não sei porquê, diga-me a mim porquê. Como é que resolvemos isso? O porquê? E porquê que as pessoas se focam no problema e não na solução? Ok, eu identifiquei a minha dificuldade. Eu tenho 1.000 euros de despesas e ganho 1.000 euros. Portanto, não me sobra nada. Eu tenho 2 hipóteses. Vou tentar enxutar, digamos, e cortar algumas despesas para caber aqui no meu padrão e ter aqui um diferencial, porque a poupança é a diferença entre o que eu ganho e o que eu gasto. Okay? Portanto, para eu aumentar este gap, isto é como as dietas, não é? Eu, para emagrecer, se não tiver nenhum problema de saúde, ou faço mais exercício ou ingiro menos calorias. Mas, Bárbara, eu vejo a mesma situação. Se alguém ganha 1.000 euros, almoça o menu de 5 euros. Se alguém ganha 5.000 euros, almoça o menu de 20 euros. Se eu ganho 1.000 euros, eu vou à feira comprar um fato. Se eu ganho 5.000 euros, eu vou ali à Armani comprar um fato. Ok? Se eu ganho 1.000 euros, ajustam. Eu vou comprar um Ford Focus. Se eu ganho 5.000 euros, eu vou comprar um BMW. Ao final, é sempre a mesma desculpa. Não me sobra nada. É verdade. E é engraçado se as pessoas fizerem um exercício e pensarem quanto é que ganhavam há 15 anos. E lembrem-se qual é que era o discurso que se calhar tinham há 15 anos. E há 15 anos se calhar ganhavam menos e já na altura diziam que não conseguiam poupar. E vejam lá, vamos imaginar que, sei lá, ganhávamos 1.000, vou trabalhar com números redondos, ganhávamos 1.000 há 15 anos, eu ganho 1.500 ou 2.000 hoje e não poupava antigamente, não poupava agora. E não me venham com a desculpa da inflação, que a inflação não subiu isto. Ok? Portanto, aqui tem a ver com a nossa satisfação. Nós temos a nossa mente contra nós. E este é o maior desafio. E muitas vezes as pessoas vêm à procura das ações que devem investir, dos produtos da magia, financeiros, não é? da magia, do que eu chamo o pozinho para juntar água e de repente temos ali a solução rápida, porque nós precisamos, enquanto humanos, de uma satisfação rápida. Nós temos uma dificuldade muito grande em pensar no longo prazo. Nós pensamos sempre no curto prazo. E, portanto, se eu vos disser, vocês preferem 1.000 euros hoje ou 1.000 euros daqui a um ano?
Possivelmente vão preferir 1000 euros hoje. Mas é a mesma coisa, não? Nem sequer é a mesma coisa. Nem sequer é a mesma coisa. Porque eu daqui a um ano, com a inflação, esses 1000 euros vão valer menos. Ok? Mas se eu disser, então, preferem 1000 euros hoje ou 1500 daqui a um ano? Eu já estou a pagar aqui um prémio por vocês esperarem um ano, ok? Portanto, isto em termos financeiros de economia é o custo da oportunidade, ou seja, a oportunidade também que eu tenho eu tenho 1000 euros hoje e existe algo melhor para eu investir ou é melhor eu consumir, ok? E, portanto, há apelos para a economia se desenvolver, vão sempre haver apelos para nós gastarmos o dinheiro. E nós ao gastar sentimos bem e esquecemos que estamos tesos. Claro, claro, evidentemente que nós, por isso é que eu digo, tem que haver aqui uma disciplina da nossa parte, mas ao mesmo tempo o foco ir para como é que eu aumento o meu rendimento. Porquê? Por causa disto, porque chega um momento em que por mais que eu corte, eu já não, senão deixa de ser execuível. Tem que encontrar um part-time, não é? Eu, por exemplo, no Canadá, as crianças, os miúdos, na escola, muitos deles têm part-time, não é? Eu lembro, o meu pai trabalhava na fábrica durante a semana e ao fim de semana ia cortar cabelo, que ele era barbeiro. Já recebia mais algum dinheiro, já ajudava a poupar, não é? Claro. As pessoas, vive-se muito, eu quero ser feliz, eu tenho que descansar no fim de semana, a família que é importante e depois não tem essa disciplina para poupar, não é? Acho que há tempo para tudo. Há tempo para tudo e temos de ver quais é que são as prioridades. Há uma coisa que é, para mim é notório, que é a mais equitativa à face da Terra, que é o tempo. Todos temos 24 horas. Tempo é dinheiro, rico, não é? Pobre, seja de que etnia for, todos temos 24 horas. Portanto, dizer que não tem tempo, se há uns que conseguem, outros não, eu costumo dizer, não é não haver tempo, não é prioritário para nós. Okay? E mesmo que eu vá buscar depois um rendimento extra, vamos imaginar que eu consigo um rendimento extra e faço mais 500 euros. Depois não é ajustar o padrão. Se a minha vida cabia nos 1000 e eu passo a ter 500 extra, eu vou poupar e não é só poupar esse dinheiro, eu vou investir. Porque se ele fica debaixo do colchão, com a inflação está a perder poder de compra. Portanto, se nós queremos que a diferença entre um aforrador e um investidor é que o investidor cria riqueza. Okay? E, portanto, para nós continuarmos a ver o nosso dinheiro crescer, nós temos que investir o nosso dinheiro com ganhos acima da inflação. E já sei qual é que é a pergunta que vem, portanto vou antecipar. E onde é que está isso? Não está no banco. Efetivamente não está no banco. Portanto, existem várias formas de nós investirmos e distribuirmos o nosso dinheiro para criar, para atingirmos a liberdade financeira. E quando eu falo de liberdade financeira é o quê? O que é a liberdade financeira? A liberdade financeira é quando eu deixo de ter que trabalhar por dinheiro. Eu posso ir para a praia ou posso trabalhar naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero. Porquê? Porque tenho as minhas despesas asseguradas pelos meus investimentos. Se o meu nível de vida é preciso de 1.500 euros por mês e os meus rendimentos que estão a trabalhar para mim me dão esses 1.500 euros por mês, então eu posso continuar a trabalhar por paixão e amor, mas não estar preocupado com de onde vem o dinheiro. Eu lanço uma pergunta à audiência. Se as vossas despesas estivessem todas asseguradas, estariam a fazer o que estão a fazer hoje? Quem é que estaria? Olha, os apaixonados. Amor à arte, é isso mesmo. Agora temos que fazer esta parte da Bárbara também, não é? Agora eu pergunto, quantas pessoas estão aqui são empresários ou trabalham por conta própria? Que tenham a mão no ar. Uau! Não, eu só quero perguntar isto. Foram os mesmos que levantaram a mão na pergunta anterior? We have an answer there. Temos de trabalhar para nós, não é? Não temos de trabalhar todos para nós, senão ficamos sem médicos, pelo amor da santa. Eu tenho calma, que sem professores. Esta coisa de cabemos todos dentro do mesmo saco, não. Há soluções e há respostas para cada um. É outra coisa e eu agora aproveito a oportunidade. Agora lançaste-me aqui isto, agora aguentem-se. Que é agora a corrente de não vamos para a escola, agora somos todos hipsters, por amor da santa, parem de nivelar por baixo. Tenho que dizer isto. Diz à vontade. Parem de nivelar por baixo.
E isto eu não quero dizer que temos que ir todos para a faculdade. São coisas distintas. Não temos que ir todos para a faculdade. Mas essa coisa agora parece que basta aprendermos em tutoriais do YouTube e somos todos especialistas. Desculpem, não. Nós devemos estar em constante formação. A nossa formação aumenta o nosso valor e há formação espetacular, gratuita. Gratuita. O teu podcast. O meu podcast, há inúmeros... Vocês sabem que podem tirar curso em Harvard gratuitos? Não sabem? Então comecem-me a seguir. Estão a perder oportunidades, amigos. Tá? Até em Harvard. Mas, Bárbara, gratuitamente. Eu sei que tu já fizeste alguns programas. Isto devia ser ensinado nas escolas. Quem é que acha que isto, a liberdade... como é que é? Educação financeira. Educação financeira devia ser ensinado nas escolas. Em aplauso, em aplauso, em aplauso. Ok? E por isso, não interessa quem nos ouve, a Bárbara já fez um programa para as escolas. E tem, a decorrer. Mas tem dificuldades em o governo não apoiar e as empresas também dizem que retorno é que eu vou ter. Parece que o governo e as empresas querem que as pessoas fiquem pobres e não sejam educadas, não é? Bem, é uma luta que eu tenho pelo menos há 15 anos de tentar introduzir a educação financeira nas escolas. Agora, no âmbito da flexibilidade curricular, houve umas alterações na escola e há uma disciplina ali de cidadania que nem todas as escolas aderem, que depois tem ali uns pozinhos... Porque o programa é grátis para os alunos. Sim, e então, uma das coisas que eu, a determinada altura, já um bocadinho cansada de conversas com o governo e as coisas nunca mais avançavam, eu resolvi recorrer a privados, ou seja, eu desenvolvi um programa de educação financeira, de literacia financeira para jovens e para crianças, e nós andamos em roadshow pelo país, aliás, para a semana Beja, depois de Beja vou para o Funchal, onde as escolas se podem inscrever e além de terem acesso a conteúdos para os próprios professores darem aula, os alunos têm acesso a palestras sobre educação financeira. E tem sido um sucesso imenso por parte da nossa audiência, neste caso que são os jovens, mas nem sempre é fácil, porque para isto ser gratuito para as escolas, alguém tem que pagar, não é? Alguém tem que pagar a deslocação, alguém tem que pagar o programa. Então nós temos apoios de privados. Mas fora essa dificuldade, as escolas também têm dificuldades em encontrar tempo para tu lá ires, que é gratuito. Sim, sim. E isso depois é outro desafio, que é, há muitas escolas que, como têm que cumprir os programas todos, e os programas são muito densos, a não ser que os miúdos passem lá não sei quantas horas, e eu já dei aulas em ambiente escolar do 4º ao 12º ano, portanto sei a dificuldade que é caber a educação financeira com o atual modelo, que eu acho que isso sim está completamente ultrapassado. A forma como se ensina na escola hoje em dia, não só as disciplinas core de base, como outras disciplinas que deviam entrar, seja a educação financeira, seja, por exemplo, e estamos aqui os dois no palco, falar em público é um dos maiores receios de muita gente. Obrigada. Falar em público é um dos maiores receios. E nós nem sequer ensinamos os nossos jovens a fazerem pitch, apresentações, porque eles vão ter que fazer apresentações nas empresas, não é? Vão ter que fazer apresentações... À procura de trabalho, uma entrevista de trabalho. E de repente... Namorada? Namorada, mas eles dizem é o WhatsApp e o Instagram. Isso é mais fácil, não é? Isso. Os anos passam, eles arranjam uma maneira e não é o problema. Mas estes desafios que se vão encontrar, aliás, uma das críticas, e as finanças e o fisco sabem dessa minha crítica, que é, por exemplo, nós somos todos obrigados a fazer o IRS, mas nunca ninguém explicou como é que a gente faz aquilo. Somos obrigados? Diz que sim. Alguns fazem-se esquecidos, não é? Mas nunca ninguém explicou, e a minha crítica sempre foi não nos poder, neste caso o fisco e o governo não se pode ancorar nem na comunicação social, nem em influenciadores da área financeira, não se pode ancorar nessas pessoas para explicar alguma coisa. Eu, para conduzir, sou obrigada a ter carta, portanto eu tenho que ir aprender. Eu vou preencher um documento que depois, se eu erro aquilo, minha Nossa Senhora, lá vem uma coima para ir além, mas nunca ninguém me explicou como é que eu faço aquilo. Mas a história da Bárbara é isso mesmo. Você vem do jornalismo, começou a escrever sobre finanças pessoais e foi tirar cursos
para melhorar, para criar mais valor, para saber o que estava a falar, para poder ensinar as pessoas. É verdade. Eu começo... Portanto, temos que sair da nossa zona do conforto para ser craques ou especialistas naquela área que a gente quer realmente dominar, ou não? Claro, aliás, eu costumo dizer que há um princípio que eu trago do jornalismo, que é, quando eu não sei, eu conheço quem sabe, ou quando eu quero saber, eu vou aprender. É simples. Para mim é tão simples quanto isto. E há muitas formas de eu conseguir aprender. E eu, no início, meus amigos, se querem saber onde se ganha mal, ponham os filhos na comunicação social. Sério, mal, pobres, minha nossa. Na comunicação social? Não ponham. Se eles tiverem ideias, tirem-nos de lá. Não deixem ir, porque trabalha-se imenso e ganha-se muito mal. Mas eu adorava o que eu fazia. E eu era jornalista da área financeira, da área de mercado de capitais, de bolsa, da área de banca, portanto, tudo o que é escandaleira, que só ouviu falar, BES, BPNs, BPPs, até à Finzas, eu estive lá no meio. Estive lá no meio, salvo seja, a escrever, tá? Não me confundam. Portanto, dei muito dessas notícias. Depois interessei-me pela área financeira e fui conhecendo muita gente. Não conheci o Jorge nessa altura, mas fui conhecendo muita gente de sucesso e fui identificando alguns padrões. E no início eu fui tentando compreender não só os termos dos mercados financeiros, como a parte da banca, como o mundo dos investimentos, fui tentando compreender cada vez mais. E houve uma fase na minha altura que eu pensei assim, bem, eles fazem aquilo, começaram do zero e chegaram lá. Então, em vez de eu só dar as notícias, eu começar a aplicar isto. E eu comecei a aplicar alguns princípios na minha vida. E caí e falhei, porque isso é um ponto que para mim também é essencial, que é as pessoas retirarem a carga negativa do errar e do falhar. Eu não conheço ninguém com sucesso que não tenha falhado vezes e vezes a fio. E faz parte do processo. E às vezes as pessoas não tentam com medo de falhar. O que é que os outros vão dizer? O que é que os outros vão pensar? E eu muitas vezes faço esse exercício com as pessoas e digo, o que é o pior que lhe pode acontecer? Qual é que é o pior que pode acontecer? Ficas como estás? Fica como está. Mas se não resultar, faz de outra maneira. Exato. Einstein dizia, insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Portanto, se eu quero ter resultados diferentes, eu tenho de fazer diferente. Exatamente. Portanto, exatamente. Um convite que eu deixo aqui às pessoas é fazerem diferente, assumirem o controle da sua vida financeira. Bárbara, mas eu não sei por onde é que hei de começar. Olhem, sigam-me no Instagram. Venham, o meu Instagram é Bárbara__Barroso. Exatamente. Mandem mensagem, por exemplo, na próxima semana eu vou estar a dar uma masterclass aqui em Lisboa, onde tem todas as bases sobre finanças pessoais, que é para ir do endividado ao investidor, como eu costumo dizer. E porquê? Porque endividados são todas aquelas pessoas que têm dívida, não é sobre endividado. Sobre endividado é uma pessoa que gasta mais do que ganha. O endividado, se calhar é a grande maioria das pessoas que é chapa ganha, chapa gasta. Eu tenho um crédito de habitação, eu pago as minhas contas. Bárbara, acabou o tempo. Uma pergunta, que tipo de dívida é que tem o Estado português? Qual das dívidas é que é? É da boa ou da má? O Estado? O Estado tem muito má dívida. Agora renegociou, estamos aqui a beneficiar de um efeito. Exatamente, não precisamos do governo, nós vamos dar a volta por cima nas nossas finanças pessoais. Portanto, temos 10 minutos agora, não sei se há uns microfones por aí, ok? Porque isto é para nós, ok? São perguntas que eu gosto de fazer, espero que vocês também gostaram, mas também gostaríamos que vocês participassem e que tivessem perguntas, é só pôr de pé e alguém vem com o microfone para estas. Temos aqui uma pergunta. Eu costumo dizer, a pessoa que no desporto que mais idolatramos em Portugal é o Cristiano Ronaldo, correto? Mas se vocês forem a ver, é o que mais erra. Ele chuta tantas vezes à baliza, falha muito, não é? E por falhar muito, também acerta. E quando acerta, acerta muito. Ele calibra. Portanto, as falhas ajudam a calibrar. Se ele está disposto a errar tanto e ganhar tanto, vamos todos também errar, não é? Vamos todos chutar até conseguirmos aquilo que a gente quer. Excelente, temos aqui uma pergunta. Se fazia favor, ponha-se pé, dizer o seu nome e esteja à vontade. Luís Canário. Eu Bem-vindo, gostava Luís. de saber a sua opinião sobre dois pequenos tópicos. Há 2 anos, um amigo economista explicou-me que 5% dos contribuintes fazem o Estado arrecadar 90% da receita.
Os restantes 95% contribuem com o resto. Mas esse mesmo economista também me disse que todo o dinheiro da receita do IRS não chega para sustentar as parcerias público-privadas. E da sua maneira, como comentou o Estado, dá para perceber. Agora, acho que é muito injusto. Eu, neste momento, estou reformado, descontei muito quando estava ativo, ganhei razoavelmente, tenho uma reforma razoável, mas é assim, eu todos os anos sou esmifrado com o IRS. E acho que é muito injusto, porque acho que agora também tinha direito a ter um bocadinho Luís, de benesse de tudo o resto. Valorizo a sua opinião, não sei se podemos responder a isso. Não. Eu acho que há umas eleições hoje num partido, não há? Sim. Que não puderam estar aqui hoje para poder responder a essa pergunta, mas a nível pessoal, como é que eu posso chegar como ao Luís e não ter preocupado com essa pensão? Como é que... dependemos do governo? Para começar, agradecer a sua Intervenção. partilha, Luís. E tocou aqui num ponto essencial, ainda bem que o tocou, porque disse-me que acabou o tempo e eu agora tenho a oportunidade de ir buscar a reforma, que era uma coisa que eu queria ir buscar. Que nós temos em Portugal um sistema de solidariedade social. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem está agora no ativo, as pessoas que estão no ativo, é que pagam as pensões de quem é reformado. E nós em Portugal temos um problema de pirâmide etária. Nós temos cada vez menos nascimentos e vivemos cada vez mais anos. E é engraçado que eu ainda estive em setembro numa convenção sobre finanças pessoais nos Estados Unidos e os dados que mostraram extremamente curiosos é que vocês têm alguma ideia de qual é que é a faixa etária que mais tem crescido nos últimos 2 anos? A faixa etária dos 90, mais de 90 e mais de 100. Bem, isto é inacreditável. Inacreditável nós pensar que vamos viver esse tempo todo. E porquê é que eu estou a tocar neste assunto e porquê é que é relevante? E eu partilho porque as condições que lhe venderam na altura não são as que estão a mudar as regras de jogo. Já aconteceu isto com os certificados, com os PPRs, está farto de acontecer. Porquê? Porque o Estado tem uma manta curta. E tem uma manta curta, porquê? Porque há pouca gente a contribuir. E isto, o alerta que eu quero deixar é, se o Luís sente o desafio agora, todas as pessoas aqui que tenham até 50 anos têm um grande desafio com a reforma. Quem tem menos de 40 anos, então o desafio ainda é maior. E ou as pessoas, e isto já me foi respondido pelo Vieira da Silva, que é o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, ou as pessoas começam a cuidar do terceiro pilar da reforma, que é elas próprias terem o seu complemento de reforma, ou se vocês não começam a cuidar da reforma hoje, vão ser os pobres do futuro. Não tenho outra forma de dizer isto. Portanto... Mas nós aqui vamos resolver isso. Não, claro. Obrigado, Luís. Claro. Outra pergunta é lá em cima, temos? Claro que sim, mas é determinante que as pessoas deixem de pensar que está lá ao fundo, que eu não vou tratar disso. Há um ponto importante que é o tempo está a nosso favor. Com os investimentos, quanto mais cedo eu começar, como eu tenho o tempo a meu favor, com os investimentos e com uma coisa que eu adoro, que se chama os juros compostos, eu não vou ter tempo aqui de falar tudo, que é o efeito de capitalização, o crescimento é exponencial. Ok? Portanto, se eu tiver aqui o meu investimento, ele vai crescer. Só, vocês têm um manual à vossa frente com uma página para poder escrever e em baixo temos um e-mail que vocês depois podem fazer mais perguntas que quiserem à Bárbara e a todas as pessoas que cá vieram. Mas também encontra-me facilmente nas redes sociais. Claro que sim. Mandem perguntas. Temos uma pergunta lá em cima, Ana. Ali. Raj. Hello, Rajesh again. Rajesh. Eu quero participar. Rajesh, you're making money today. Yeah, that's why I'm contributing also. Ok. O que faz falta em Portugal, porque estou a viver em Portugal há mais de 20 anos, que eu aprendi o valor de dinheiro e o disciplina financeira com o meu país na casa. Eu recebia só um rupia por dia, isso que aprendi o valor de dinheiro. Mas em Portugal eu estou a viver o que faz falta em famílias. Ninguém quer ensinar o valor de dinheiro para os filhos. É verdade. Por isso é que devemos ensinar nas escolas, não é? Tem que começar em casa. Tem que se começar em casa, exatamente. Okay? Muito obrigada aqui pela sua partilha.
Este ponto que foi mencionado também é muito importante, que é nós assumirmos a responsabilidade. Nós sermos, e eu costumo usar esta expressão, que é sermos agentes também influenciadores em quem nos rodeia. Quando nós queremos assumir o controle da nossa vida financeira, nós não podemos passar a vida a dar desculpas. Nós somos ótimos a contar historinhas, storytelling, não é? Porque é o governo. Histórias de vítima. Claro, é vitimização. Portanto, eu vou contando historinhas, mas essas historinhas, no fundo, estão a bloquear o eu atingir determinados resultados. Porque o mindset está na vítima e não na esperança e nos sonhos. Tal e Está qual. na dor. Aliás, 80% dos nossos resultados com dinheiro são comportamentais. 80%. E a relação que nós temos com o dinheiro, a forma como nós nos relacionamos, é importantíssima. E eu deparo-me com isto, eu acompanho pessoas, e tenho pessoas, e chego a ter vários grupos de pessoas, e tenho uma até ganha mais do que a outra, e de repente chegamos ao final de um determinado tempo, uma investiu, começou e já está a rentabilizar. A outra disse, Bárbara, mas eu fui ver, ainda não percebi bem a conta. Mas eu estive a ver, ainda não me sinto preparada. Mas eu não... Sempre história, e vão adiante, e de repente o tempo passa. Acreditem, não é? Acreditem na oportunidade. Acreditar na oportunidade e avançar. Tens mais alguma pergunta? Ali, Temos mãos no ar, quem é que está a ajudar aí? Ali, já está de pé. Já está de pé, desculpa. Já está de pé. Tem microfone? Oi. Boa tarde. Está ali, Parabéns ao Jorge pela iniciativa e à Bárbara pelo sucesso. Sou Nuno Vieira. Queria fazer uma pergunta. Quando fala do trabalho que faz com as crianças, e os meus sinceros parabéns, queria saber qual é o seu objetivo imediato e qual é a sua expectativa em termos de médio e longo prazo. Muito obrigada pela sua questão. O objetivo que nós temos com este programa é colocar as sementes, porque isto é um processo longo. Eu não o vejo. Você está com uma aura, parece Nossa Senhora. Não o vejo, por causa das luzes. Mas o objetivo é esse, é deixar as sementes. E vocês não fazem ideia a quantidade de mensagens que eu recebo e que nós recebemos na nossa equipa de jovens que dizem obrigado por nos deixar estas mensagens, eu estou mais interessada, comecei a investigar mais sobre poupança, comecei a investigar mais sobre a bolsa. As sementes são essenciais para, pelo menos, quando eu me deparo com alguma situação, eu ir à procura de mais informação, de compreender, não assinar de cruz. Porque esse foi o problema de muitas pessoas e um dos desafios também das pessoas às vezes é ir na dica do amigo, não é? E é engraçada a sua questão porque quando eu desenvolvi este programa, eu quis copiar, neste caso não é copiar, é modelar uma coisa que se fez com a reciclagem. Os miúdos foram agentes influenciadores em casa. Porquê? Porque os pais não são a geração que recicla, do amarelo, do verde. Então, eu decidi, então para eu conseguir impactar as famílias, eu vou começar nas crianças, porque uma criança que tem estes princípios será, no futuro, a probabilidade de ser um cidadão financeiramente saudável é maior e pode ser um agente influenciador das famílias. E eu espero com isto e com o resultado que temos tido, que se consiga, esse é o meu grande objetivo, é um dia haver educação financeira em todas as escolas, públicas e privadas, porque o ensino tem que ser inclusivo, não pode ser só para alguns. Acho bem, acho muito bem. Já agora, Bárbara, tens de conhecer o Nuno. O Nuno quer introduzir a alimentação saudável nas escolas com as crianças, tua educação financeira e vamos pôr a geografia de parte, porque como gostamos de viajar, aprendemos a geografia mais tarde. Mas aprendemos a comer e aprendemos a fazer algo com o nosso dinheiro. E há ali mais? Há ali mais uma, última, acabou o tempo, vamos ao ataque porque eu falei demais. Olá, boa tarde, sou o Jorge. A minha questão parte muito da parte do investimento que falou no início. Eu acho que a falta de educação que nós tivemos, a minha geração e talvez algumas acima, quando chega a altura de nós investirmos, nós não conseguimos perceber qual é que era o ramo que deveríamos investir. Eu acho que o imobiliário em Portugal faz sentido, mas como disse, para residência não, talvez para um aluguer ou para um alojamento local, como se está a ver hoje em dia. Faz sentido assim, começar por um primeiro arrendamento para terceiros e se calhar nós estarmos a arrendar uma casa mais barata em vez de estarmos simplesmente a pagar esse empréstimo. Isso faz sentido ou não seria esse o caminho?
Obrigado aqui pela questão e as questões, vocês são ótimos, vocês dão-me deixas para falar daquilo que eu não tive tempo. Então, primeira coisa, fazer um fundo de emergência. Questão que eu vos lanço. Se a partir deste momento deixassem de ter qualquer rendimento, quantos meses conseguiam, ou quanto tempo conseguiam aguentar com o mesmo nível de vida? Excelente pergunta. Há um esboço. A maioria das pessoas... Alguns estão assim com um sorriso amarelo, os poucos que eu vejo. Tipo... Mas a maioria das pessoas não podem ir 2 meses sem ter rendimento, não é? Cada pessoa está a fazer a sua análise. Quando eu Não, vejo em geral. estes sorrisos, alguns dizem assim, qual meses? Nenhum, quanto mais. Nem dias, 2 dias. 2 dias mal amanhados e amanhã é domingo, eu tenho que ir à minha sogra, já não está fácil. Bem, e então, isto para dizer que a primeira coisa que nós temos que fazer é garantir o nosso fundo de emergência. O que é um fundo de emergência? Um fundo de emergência é, como o nome indica, uma parcela de dinheiro que eu vou ter acesso se me acontecer alguma coisa. E devemos ter o equivalente de 6 meses a 1 ano do nosso nível de despesas. Exemplo, escusam dizer 6 meses. Exato. Se precisam de 1.000 euros para viver, precisam de 6.000 a 12.000. Quem não é, então quem é trabalhador independente é mais seguro ter os 12 meses. E tem que estar em produtos com liquidez. O que é liquidez nos mercados financeiros? Consigo transformar em cash, em dinheiro, em 3 dias. A casa não é um ativo líquido. Eu não consigo transformar em 3 dias. Ok? E porquê que isto é relevante? Porque antes de eu passar para investimentos, eu tenho que ser capaz de fazer face a uma situação qualquer. E às vezes até o carro. O carro, e depois lei de Murphy, não é? É o carro, é o fogão, é o esquentador, aquilo quando avaria tudo lá em casa, não é? Parece que avaria tudo lá em casa. Portanto, e eu tenho que ter essa capacidade. Ou uma situação de desemprego. Porque eu, numa situação de desemprego, há um limite. Portanto, eu estava num determinado padrão de vida e quem tem filhos, e mesmo quem viva sozinho, isto vai representar aqui um grande desequilíbrio no orçamento. Portanto, primeiro de tudo, fazer este fundo de emergência e só a partir daí avançar conforme os objetivos. E os investimentos vão depender dos seus objetivos, da sua idade, se você precisa mobilizar o dinheiro, como é que você está confortável com o risco. E o perfil de risco mede-se pelo dinheiro que eu estou disponível a perder. Por isso é que eu digo, vão ouvir o podcast, porque isto pisca aqui, vocês não imaginam. Maravilha. Estão quase a bater-nos. Maravilha. Maravilha. E portanto, Maravilha. vai depender disso tudo. Bárbara, justo para ela. Um grande justo para ela. Bárbara. Eu tive a oportunidade de conhecer a Bárbara e falar com ela há algum tempo e eu disse, Bárbara, vamos anular todos os outros speakers, eu quero estar contigo 5 horas lá porque eu aprendi tanto com ela, tem aí o e-mail, tem a informação, isto é algo que devíamos, como se diz, é pequenino que se torce o pepino, não é? E muitas das tuas crianças mandam mensagens para ti que ajudaram os pais a mudar os seus hábitos e a sua mentalidade. É verdade. Então, vamos ensinar os nossos filhos e os nossos netos. Olha, mas eu vou pedir uma selfie. Vou dar uma... Vais-te virar assim. Ok. E agora vão todos levantar as mãos. Aqui. Uma selfie. E temos aqui um presente para ti. Espera, presente, vou guardar isto. Ok. É dinheiro? Muito obrigado. É melhor que dinheiro. Pronto. É melhor que dinheiro porque é o meu... É melhor que dinheiro... Porque é o meu agradecimento de poderes ter estado aqui connosco hoje e eu sei que fizeste aqui uma pipa de árvores de dinheiro para estas pessoas hoje. Obrigada. Obrigado. Então vou pedir a selfie. Obrigada. Espera aí. Agora levantam os braços, não é? Levantam todos os braços. As pessoas levantam os braços e dizem Jeez! Obrigada.